projeto de lei 733/2025, que pretende modernizar a lei dos portos, tem gerado preocupação nos trabalhadores portuários de todo o país, especialmente em Paranaguá, onde o sistema portuário é uma das principais fontes de emprego e renda. A principal crítica ao texto é a ameaça à exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos, os TPAs. Porém, o projeto de lei traz diversas outras alterações que preocupam. Para entender o que está em jogo, a gente conversou com o Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB, uma das 3 federações portuárias do país. O projeto de lei ele é preocupante desde a sua origem. Desde a sua origem, que foi feita através de uma comissão de juristas, a CEPORT. Essa comissão foi constituída de uma maneira direcionada a pessoas, assessores, empresas e algumas autoridades, poucas autoridades, que têm interesse numa revisão não só da questão institucional, no que diz respeito à participação do Estado na administração das operações portuárias, no caso, o Ministério de Portos, o Ministério de Transporte, a própria ANTAC, mas também ele deixou de ouvir os trabalhadores, não houve o diálogo social que é previsto e defendido pela Organização Internacional do Trabalho. Agora, no mandato do Hugo Motta, ele despachou o projeto numa tramitação, num processo legislativo em que ele levaria para todas as comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Já estamos interessantes, porque vai dar para a gente, nessas comissões, a gente vai ter condições de discutir melhor o texto da proposta da Comissão Portos. E ele já está tramitando na Comissão de Trabalho. Mas, a par disso, está havendo uma procura de alguns parlamentares, de empresários, no sentido de não tramitar em comissões permanentes, e sim numa comissão especial, o que significaria um atropelamento. Comissão especial, ela vai julgar o mérito e a parte constitucional, tudo ao mesmo tempo. E, geralmente, a demora dos trabalhos de uma comissão mista é muito curta. Se ele passar para uma comissão especial, não é mista, comissão especial, até agosto desse ano, possivelmente eles terão aprovado esse projeto de lei. Ele é um projeto que retira direitos dos trabalhadores. Primeiro, retira a exclusividade, que é uma conquista nós temos exclusividade desde a época, muito antes do regime militar. Além de perder a exclusividade, eles estão reduzindo a definição de trabalho portuário, justamente para reduzir o mercado de trabalho. Eles estão extinguindo categorias. Estão extinguindo categoria da guarda portuários e de vigilância de embarcação. Só que ao extinguir categorias, eles estão extinguindo também as entidades sindicais dessas categorias, o que é proibido constitucionalmente pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal. E além disso, esse projeto de lei, ele tem o chamado vício de iniciativa, ou seja, teria que ter sido encaminhado exclusivamente pelo presidente da República. No caso do projeto de lei, não é só contestado pelos trabalhadores, também é contestado pelo governo, porque estão alterando as atribuições do Ministério de Portos, e o Ministério de Portos não fez parte da comissão. Também a maioria dos usuários de portos, usuários importantes, exportadores, importadores, também se sentiram afastados da discussão e também não concordam. E existe interferência também no atual sistema de gestão de mão de obra, ou seja, pela proposta apresentada pela CEPORT, os órgãos de gestão de mão de obra eles serão esvaziados e a curto prazo extintos. Acontecendo isso, os próprios trabalhadores, empregados de órgãos, os diretores de órgãos, estão com os dias contados. Então, também existe uma preocupação com relação a isso aí. Paranaguá, por exemplo, o empobrecimento do trabalhador portuário, tanto avulso como empregados da administração portuária, indiretamente é empobrecimento da comunidade, porque são esses trabalhadores e suas famílias os consumidores potenciais
tanto do comércio como prestação de serviço. Então, interfere mesmo. E por isso que a gente deixa até um apelo para que tenhamos também a solidariedade, o apoio, não só de categorias de sindicalizado, mas também da comunidade. A mobilização contra o projeto também ganhou apoio internacional. A Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, a ITF Américas, se manifestou publicamente ao lado dos sindicatos brasileiros. Luiz de Lima, liderança regional da entidade, explica por que essa luta não é apenas local, mas global. Bem, é algo muito preocupante, especialmente em relação aos direitos adquiridos de décadas e décadas que os portuários conquistaram com muita luta e suor. A ITF, a nível internacional, ela preza muito pela solidariedade internacional entre seus afiliados. E no último congresso que tivemos ano passado em Marrakech, nosso secretário-geral, juntamente com o nosso presidente e demais organizações sindicais afiliadas à ITF, eu estou falando de aproximadamente 750 organizações sindicais afiliadas em 150 países, todos reunidos em Marrakech, foi produzida uma carta de apoio irrestrito aos sindicatos brasileiros da seção portuária, onde a ITF repudia plenamente qualquer tipo de reforma portuária que venha a caçar direitos adquiridos de seus trabalhadores. A ITF, por sua vez, oferece todos os meios possíveis para que os nossos afiliados, as federações, tanto a Federação Nacional Portuária, da Estiva, todos juntos possam organizar da melhor forma possível a sua defesa para que esse projeto-lei, principalmente, não seja aprovado, mas se porventura venha a seguir tramitando, que sejam os trabalhadores, através das federações, sejam ouvidos, sejam respeitados, tenham posição, sejam convidados para a mesa de discussão, para que possam aportar todas as suas demandas, para que, no final, não haja qualquer tipo de prejuízo às categorias de trabalhadores portuários. José Eduardo Antunes, presidente do Confepar, sindicato que representa os conferentes do Paraná, destaca os impactos diretos que a aprovação do PL pode trazer para os trabalhadores portuários do Estado e para o próprio funcionamento dos portos. Esse projeto de lei, o PL 733/2025, ele nada mais é do que a cópia íntegra do relatório da CEPORTOS, a Comissão Especial de Portos, que foi montado lá na Câmara ano passado por iniciativa do presidente Arthur Lira, que era presidente à época da Câmara Federal. Esse anteprojeto, quando era um anteprojeto, ele não teve a participação das federações e nem da nossa confederação que representa os trabalhadores portuários. Ou seja, esse projeto de lei ele tem um texto exclusivamente formado por representantes dos empresários, por representantes do setor patronal. E nós sabemos que esse projeto de lei, caso seja aprovado, e nós estamos trabalhando consistentemente para que ele não seja aprovado, ele trará prejuízos como a extinção de categorias de trabalhadores portuários avulsos, bem como trará a extinção da atividade da guarda portuária. Ele desconsidera todo o conceito do que é trabalho portuário e trabalhador portuário, ou seja, os trabalhadores hoje do Sintraporte, ligados à administração portuária, eles também deixarão de ser trabalhadores portuários, e ele cria, o que é a situação mais perversa desse projeto de lei, ele cria uma empresa prestadora de trabalho portuário, uma IPTP. O que é essa IPTP? Nada mais é do que a terceirização do trabalho portuário, que é uma empresa que vai ser criada em cada porto do Brasil e vai trabalhar em concorrência com os OGMOS. Ou seja, nós sabemos que essa IPTP vai oferecer trabalhadores menos qualificados, pois não serão trabalhadores qualificados pela Marinha do Brasil, como todos os TPAs hoje são qualificados, e naturalmente terá um custo mais baixo, com qualificação menor, e certamente isso representará prejuízo à qualidade das operações portuárias,
bem como trará desemprego e pobreza nos portos brasileiros e às cidades portuárias. Rede Notícias. A notícia como ela é.